Mais uma vitória do Vascão, 2 gols do Verratti, o Pirata voltou, assistência de Andrés Gomes. Então deixa o like e bora pro vídeo. Bom, agora que você já deixou o like e se inscreveu, por favor, para a gente continuar fazendo vídeos como esse, vamos falar do jogo. Vasco hoje foi jogar contra o Bragantino em Bragança Paulista. Começou um jogo muito equilibrado, o Vasco tinha a posse de bola, como tem normalmente, mas o Bragantino conseguia se portar ainda nos contra-ataques. Tá? Era um jogo nervoso porque a gente tinha a ausência do Ryan, que no último jogo contra o Fluminense sentiu um desconforto muscular, jogou até o final, meio que forçado ali pelo Diniz. Hoje não jogou. Além disso, no banco não estava o Diniz, né, que foi suspenso pelo 3º cartão amarelo no último jogo. O Vasco começou esse jogo equilibrado, com um toque de bola, tentando encontrar um jogo esperto, mas oscilando um pouco. Conseguia atacar, depois o Bragantino atacava, conseguia um ataque, mas não eram ataques tão contundentes. O Verratti teve uma oportunidade, não conseguiu fazer. Muito pressionado, dava para ver o Verratti visivelmente pressionado, porque atacante vive de gol, sentindo ali a pressão, e dava para sentir que o time estava um pouco nervoso também para ajudar ele. O time foi desenvolvendo naquela trocação, tentando encontrar o seu melhor estilo. Ali em torno dos 30 minutos, dos 20 minutos, 30 minutos, o Vasco conseguiu um gol, uma bola aérea, cruzamento do Lucas Piton. O Verratti conseguiu um gol de cabeça, a bola entrou levemente no gol, não chegou nem a balançar a rede, o goleiro pegou em cima da linha, no VAR foi comprovado o gol. O Verratti tirou o peso das costas, muito mais ficou aliviado do que comemorou, cara. É a primeira vez que eu vejo o Verratti não comemorar tanto um gol, né? Dava pra ver que o lance dele era alívio, os companheiros comemoraram mais do que ele. Mas o Verratti é muito importante pro time, então voltar uma boa fase, voltar a contribuir e a fazer gol é muito importante pro Vasco e pro decorrer da temporada. Porque o Ryan pode não conseguir jogar bem em todos os jogos, pode não conseguir contribuir. Os jogadores como o David, como o Andrés Gomes, como o mundo pode se lesionar, e a gente precisa que todos esses jogadores de ataque estejam entrosados e num bom momento para a semifinal e para a final da Copa do Brasil. O Vasco foi pro segundo tempo ganhando apenas por 1-0, né? Aí sempre tem aquele nervosismo, o Vasco sabe como é que é, de fazer uma besteira, dar um mole no jogo, mas o Bragantino também estava muito pressionado. Então o Bragantino veio para cima no segundo tempo. Teve a entrada do Matheus França e também do Hugo Moura, né? O Vasco deu uma modificada na forma de jogar. É preciso falar também do Coutinho, jogou muito, controlando o meio de campo. Não contribuiu tanto assim no lance decisivo, mas fez dribles, controlou a bola. O estilo do Coutinho, pega a bola, retém, toca de lado, abre o jogo, acalma o jogo, né? Ele segura a bola para o time e aí tenta um passe um pouco refinado em zonas mais estratégicas ali do campo. Jogou muito, jogou muito. No segundo tempo o Bragantino veio para cima, começou a atacar com muita força o Vasco, muita força. O Vasco ficou até meio perdido, sofreu um pouco de pressão, mas conseguiu lidar bem com a pressão. Bolas aéreas, cobranças de falta lateral, a zaga do Vasco, mais um jogo do Cuesta e do Robert Renan sem tomar gol, que é muito importante. O problema do Vasco a temporada inteira foi zaga, e esse problema parece que até o momento está resolvido. Então o Vasco soube se comportar muito bem, até que novamente bola no Pirata, 2-0. E aí acalmou o jogo. O Vasco conseguiu controlar, e não só controlar, como dominar a partida. A partir daquele momento que o Vasco fez 2-0, assim como no jogo contra o Fluminense, tomou conta da partida. O Bragantino já estava nervoso, perdeu o controle, não conseguia mais jogar, e as ações ficaram dominadas do Vasco. Parece que o time está se encontrando, cara. Mesmo sem o Diniz na beira do campo, mesmo sem o Ryan, o time conseguiu jogar bem. E com o Verratti no ataque, o que é muito importante. Eu sou um grande crítico do Verratti com relação à bola no pé. Eu acho que ele tem pouca qualidade. Mas eu sempre deixei claro aqui que em bola aérea e para um estilo de jogo mais de abafa, né? De Deus nos acuda, joga a bola na área, ele é um jogador que é muito importante para o Vasco, e também a liderança dele é muito importante. O Verratti saiu com confiança, saiu aplaudido. A gente teve a entrada do GB, e aí é importante falar que monstro é Andrés Gomes, cara. Jogou muito o jogo inteiro,
jogou muito o jogo inteiro. Tá pedindo passagem no Vasco, cara. Tá muito difícil escalar o time ali na frente, porque o Andrés Gomes tá jogando muito, o Nuno é a qualidade de jogador, o Coutinho é a qualidade de jogador, o Ryan é a qualidade de jogador. Sobra pra alguém ficar de fora. Tá sendo o Verratti. O Andrés Gomes puxa um contra-ataque na velocidade, com habilidade do campo de defesa, cara. Leva pro campo de ataque no final da partida e consegue um cruzamento pro GB fazer o segundo gol esse ano, que eu me recordo, pelo Vasco. Então, até o GB, que era criticado, toda vez que entrava, a gente não sentia tanta contribuição dele. É um menino, é um moleque novo, que ainda precisa pegar um pouco de ritmo, conseguiu contribuir com a bola na rede. Então o Vasco está se encontrando com uma vitória por 3-0. Quem acompanha o TikTok sabe que eu avisei que ia ser 3-0. 3-0 Vasco. Conseguiu jogar muito bem, encaixar o jogo. E hoje o Vasco parece um time muito mais confiante. Sem o Fernando Diniz e sem o Ryan, o Vasco conseguiu vencer por 3-0 um adversário fora de casa. O grande problema do Vasco era a zaga e era que o time oscilava muito. Dentro de casa conseguia resultados, conseguia performar bem e fora de casa não rendia. Hoje o Vasco está rendendo fora de casa. O Vasco entrou na briga, pelo menos até o momento, por uma vaga na pré-Libertadores e pode galgar uma vaga na Libertadores direto. Mas é muito difícil porque o pessoal lá de cima já tem uma pontuação bem mais alta. A gente teria que contar também com o tropeço do pessoal lá de cima. Mas o Vasco está sobrando. Quanto mais alto o Vasco ficar na tabela, isso é importante. Quanto mais alto o Vasco ficar na tabela no fim do Campeonato Brasileiro, mais receita. A receita ela é por zona de classificação. Então o Vasco, à medida que ele vai subindo na tabela, no final do campeonato, ele vai ter uma receita, uma premiação maior. Mais dinheiro para o Vasco e é mais dinheiro para o Vasco contratar e pagar a dívida no ano que vem. Então, diz aí se você está confiante com os resultados do Vasco, se você acha que o Vasco está realmente encontrando o seu caminho. Comenta, se inscreve e deixa o like. Lembra de olhar também as redes sociais do canal, que é o TikTok e o Instagram, e também seguir lá, porque a gente posta conteúdo diferenciado nesses lugares. Valeu, até o próximo vídeo.